Olá pessoal, prosseguindo com a leitura da Bíblia, Josué capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maqui o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e a Bassã também. Os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém filho de Éfer, e o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas suas filhas. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogra, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai, e couberam a Manassés 10 quilhões afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde a serra até Miqumetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então descia até este termo, ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio da cidade de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar, Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Assé, e pelo oriente em Isacar, porque em Isacar e em Assé tinha Manassés a Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dó, os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de En-dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Deus te abençoe em nome de Jesus. Josué capítulo 17.